Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Que honra estarmos aqui com vocês. Apresentando aqui o Wander, meu sócio, meu marido. Construímos tudo juntos. E uma honra a gente poder contar um pouco dessa história, falarmos de expansão, de propósito. Na verdade, de propósito primeiro e depois de expansão. Hoje nós temos são 65 lojas no Brasil todo, todas próprias, né? E mais de 800 funcionários. Mais colaboradores, gente. Então vamos começar aqui um pouquinho, deixar o Wander apresentar a nossa família. Eu sempre inicio com a nossa família, porque de fato é o que nós entendemos que faz todo sentido para a nossa vida e o que nos gera esse propósito. Então, o que nos faz levantar todos os dias, o que nos faz vencer, cada dia é uma etapa, um leão. Aqui, ó, o motivo por qual eu e Camila nos levantamos todos os dias, e isso pra gente é algo muito importante. Eu e o Ian somos pais do Ian, do Enzo e da Alice, e uma honra a gente poder falar sobre propósito e expansão, contar um pouquinho do nosso case da Loft Style, vamos falar também um pouco da Seja, e acredito que vai ser uma tarde especial, já está sendo, né? Vocês já estão tendo várias pessoas incríveis que passaram por aqui. Eu aproveito para agradecer o Sebrae, a gente chegou fazem 2 ou 3 dias, parece que já faz 20 dias o tanto de coisa que a gente já fez aqui nessa cidade linda. A gente está muito feliz e a gente quer começar por aqui com uma palavra que fala muito pra gente, que está em Zacarias 4:10. Não desprezem esses pequenos começos. E nós queremos falar um pouquinho do nosso começo, como foi, né, de como a gente iniciou a nossa empresa há 23 anos atrás. Então, apresentar aqui para vocês a nossa primeira loja da Loft. Vou deixar o Wander fazer essa apresentação. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, porque isso era 2003, tá? Essa era a nossa realidade em 2003. Talvez você, com o seu pequeno negócio, ou pensando em iniciar o teu negócio, muitas vezes você olha, né, um alvo, uma empresa que você deseja, de fato, até que seja um benchmark para a tua vida profissional, mas muitas vezes você deixa de enxergar a tua empresa com esse mesmo olhar. E eu quero te dizer que assim, ó, nesse período, em 2003, nós estávamos com uma loja de 8 metros quadrados. Eu trabalho desde os 13 anos, eu comecei como estoquista no varejo, depois vendedor, subgerente, gerente, foi onde eu conheci Camila, trabalhamos por 3 anos juntos também, né, liderando em conjunto uma loja, e aí nesse momento a gente entende o seguinte, ó, eu preciso de casar, eu quero casar com essa mulher, quero sair, né, e desbravar o mundo, e começamos o nosso negócio assim. Começamos o nosso negócio com um capital extremamente limitado, né, e esse capital, né, realmente assim, quando você olha, essa conta nunca fecha por tantos desejos que você deseja fazer no teu negócio. Então eu não tenho dúvida que por mais que você tenha, né, hoje um bom planejamento, que você tenha um bom plano de negócio, eu tenho certeza que não é isso que sustenta. O que sustenta o teu negócio, o que faz o teu negócio chegar onde você deseja é a tua coragem, a tua força, a tua determinação. Nós tínhamos 19 anos na época, éramos, como o Wander falou, vendedores, gerentes, né? Sabíamos fazer a parte da venda e todo o administrativo nós tivemos que aprender com a nossa própria empresa e foi incrível aqui, né, falando um pouquinho disso. E aqui a gente colocou, né, exatamente isso, não são as suas condições que definem o seu destino, mas as suas decisões. Hoje você decidiu estar aqui, hoje você decidiu acrescentar algo para o teu conhecimento, hoje você decidiu conhecer e expandir tua mente. E a gente não tem pretensão nenhuma aqui em cima desse palco de querer ensinar algo para você. A gente só quer compartilhar da nossa história e daquilo que a gente tem vivido nos 23 anos de empresa. Tá? Que pra gente, né, olhando aqui esse pequeno começo, seria impossível a gente estar aqui nesse lugar. Então nós somos improváveis de estar aqui, nós somos improváveis de estar hoje no Brasil inteiro, com lojas próprias e com um projeto que nos últimos 4 anos, tá? Nos últimos 4 anos que houve a maior expansão. Então este é o cenário que nós estamos falando. Pode passar. Né? E essa construção dos 18 anos de crescimento, né, eu quero que Vida pode aqui narrar essa jornada nossa aqui, tão importante. Compartilhando aqui, como o Wander falou, nós inauguramos em 2003, depois em 2007 nós casamos e abrimos a segunda loja e o plano era o Wander ficar com uma loja, eu fico com a outra loja e a gente achou que a gente seguiria assim e já era muito incrível porque a gente tinha, né, nós fomos os primeiros a empreendermos nas nossas 2 famílias, então a gente não tinha um histórico em família de ninguém,
empreendendo, então aquilo pra gente já era um plano incrível, já sabíamos que já era muito além do que a gente imaginava. Em 2007, então, nos casamos, e ali começamos uma expansão, né? Então começamos ali abrindo a nossa loja, a primeira loja ficava na Avenida Paulista, então era uma galeria, como o Wander falou, de 8 metros, e a gente ali ia tentando entender qual era o comportamento daquela cliente, e a gente foi abrindo lojas onde essa cliente mora, e a gente começou a fazer uma expansão de rua, dentro de São Paulo, que é onde a gente iniciou, onde a gente mora. E ali a gente começou a crescer, quando a gente chegou ali a 7, 8 lojas, até ali nós éramos revendedores, a gente não produzia nada, não éramos indústria, não tínhamos a menor ideia de o que fazer, como fazer roupa, né? A gente sabia, nós éramos bons vendedores, e ali com 7, 8 lojas, os fornecedores que nos atendiam começaram a não conseguir nos atenderem mais em quantidade. E a gente começou ali de forma muito pequena, a produzir, a entender, fomos, né, toda essa dinâmica de comprar tecido, enfim, mini risco, tudo isso, não sei quantos aqui são dessa área têxtil, de moda. Quantos aqui são da área têxtil aqui? Temos muito aqui de área têxtil. Olha que legal. Legal. Bom, então estamos falando a mesma linguagem. Mas independente se você é da área têxtil ou não, você é um empreendedor, né? E acho que tem algumas dores aqui que a gente quer compartilhar com vocês e algumas lições que nós tivemos um preço muito alto que nós pagamos, tá? E principalmente nessa fase da nossa vida, ali eu coloco em 2007, né, o casamento dos fundadores e a abertura da segunda unidade. Pra gente, sempre teve a ver com isso. Nosso propósito, nosso objetivo sempre foi construir uma família. E volto a te dizer que pra gente, né, e pra você, eu não tenho dúvida disso, você quer honrar, você quer dar o melhor para aquele que está ao seu lado. E para isso a gente começa, né, a ser tão corajoso ao ponto de empreender num país que de fato é um país com tamanhos e com uma possibilidade enorme, mas com desafios também muito grandes. Então, aqui, ó, exatamente nessa transição de produção, né, onde a gente estava falando, o que é o nosso diferencial, qual que é o nosso propósito, o que a gente de fato tem buscado, como que a gente vai conseguir, né, de fato, colocar essa empresa sendo um diferencial do ambiente que a gente estava. Nós não tínhamos condições de estar no shopping, porque, para quem não sabe, um shopping center é um custo, além de ser muito elevado, ele tem uma coisa chamada ponto. Você precisa de pagar o ponto para estar ali. Né? E ali a gente não tinha condições nenhuma. Nós não tínhamos condições de ter a melhor loja na melhor rua, então nós estávamos literalmente, né, num lugar com muitas limitações. Talvez aqui muitos empresários, muitos profissionais liberais estejam olhando a sua circunstância como a tua realidade. E eu posso te garantir que é só um cenário do teu dia de hoje. Isso não define o teu futuro, isso não define aquilo que você tem buscado. E como prova viva disso, eu quero mostrar a vocês. Ó, em 2019, ali, né, numa fase onde que a gente já tinha uma empresa que nos mantinha muito bem, uma empresa que, né, já tínhamos ali em torno de 18 lojas. Né? Eram 18 lojas. Em São Paulo. Em São Paulo, até aí nós não tínhamos nem sequer saído da grande São Paulo. Tá? Era a extensão do nosso braço. As nossas lojas, elas eram exatamente numa mentalidade de onde que a gente consegue controlar, onde a gente consegue administrar, é onde a gente vai estar. A nossa visão, apesar de ter uma ousadia nos negócios, a gente sempre esteve muito perto da operação. E uma das coisas que mais nos colocava em desafio era como a gente vai expandir e crescer com um desafio continental que é o Brasil. Como que a gente vai conseguir controlar, como que a gente vai conseguir administrar e transparecer também para o nosso público a mesma identidade. E em 2019 a gente entra num platô de operação, né? Onde a gente está falando, poxa, a empresa ela não tem mais como crescer, ela não tem mais como talvez chegar em números que a gente desejava, ela tinha atingido uma rentabilidade, um número que era muito difícil romper. Talvez em muitos negócios você chega naquele período em que você fala, olha, eu já fiz muitas coisas, já mudei muitas coisas, mas o meu faturamento, o meu rendimento, ele permanece ainda o mesmo e ainda é um desafio de manter até como ele está. Ali a gente estava dessa forma em 2019, tá? Onde que, como disse aí, 100% das operações em lojas de rua, um e-commerce estagnado. Isso é uma outra coisa que eu queria dividir com vocês. Tá? Há 7 anos nós tínhamos um e-commerce negativo. E por muitas vezes
nós sentávamos ali para discutir o DRE da companhia e eu falava para a Camila, não faz sentido a gente manter o e-commerce. Ele é negativo, nós somos do varejo de loja física e nós temos que entender muitas vezes que nós não vamos conseguir. Isso foi minha fala por alguns anos. E aí a Camila sempre vinha com a fala dela, né, Vida? Não, eu não aceito isso. Eu sempre fui muito do digital e realmente ali eu não aceitava que o nosso e-commerce não vendesse. A gente tentou tudo que pudesse imaginar. Trocamos de plataforma muitas vezes, enfim, foi um desafio e ali essa era a nossa realidade em 2019, onde, como o Wander falou, nós atingimos ali o que o nosso braço já tinha conseguido fazer. E aí chega, né, o ano de 2020. Eu só falei sobre o e-commerce porque talvez, né, dentro de você olha a circunstância, olha algo real, né, e vai dizer, olha, agora é hora de parar. Agora é hora de parar. Agora não vai fazer mais sentido continuar com esse canal, não vai fazer sentido mais continuar com esse escritório. E que você tenha, junto com a tua família, ou junto com alguém, com o teu sócio, né, essa opinião que pode divergir, mas que de fato foi muito saudável na nossa vida. Se não fosse a Camila com o posicionamento dela muito claro, que não era só um racional, porque nós, né, homens aqui, a maioria pensamos de forma muito racional, matemática, e ali não era diferente a minha posição. Mas Camila teve uma postura, né, de acreditar, lembrando do nosso propósito. Nosso propósito não era parar, era avançar. E se dentro daquilo que tinha no nosso propósito avançar, nós não poderíamos deixar de ter uma ferramenta que era tão importante e que realmente estava fazendo diferença em muitas empresas. E não era porque na nossa a gente não estava conseguindo que a gente ia desistir. Então, se você tem alguma situação semelhante a essa, algo que você talvez esteja repensando, como fazer, de que maneira se manter, analise, não tome a sua decisão só por você, não tome uma decisão somente pelo número. Analise, sente com pessoas que de fato vão te orientar, não só por uma questão lógica e racional, porque assim foram as nossas decisões, né? Sim, e aí dessa forma a gente chega em 2020, com a pandemia, e eu até nesse momento peço licença, porque não tenho como falar dessa trajetória que a gente vai narrar do que aconteceu pós-2020, sem falar do que a gente acredita, da nossa fé, respeitando aí a individualidade de cada um, que cada um acredita. Mas ali em 2020 esse era o nosso cenário, um cenário caótico, né, do mercado. E nós estávamos com todas as lojas fechadas, nosso e-commerce negativo. E realmente ali a gente não tinha o fluxo de caixa para dentro do próprio mês. E eu não sei quantos de vocês já viveram esse lugar de total dependência, porque quando a gente acredita que a gente consegue fazer, a gente acha que a gente entrega alguma coisa para Deus. Mas ali realmente a gente tinha uma responsabilidade muito grande. Nessa época a gente tinha ali em torno de 100 colaboradores. Nós não tínhamos as nossas reservas financeiras, a gente sempre reinvestiu tudo na empresa, sempre de uma maneira orgânica. E nós chegamos nesse lugar em 2020, onde realmente a gente começou a buscar em Deus uma solução, realmente, porque a gente foi vendo que a gente não ia conseguir sair desse lugar. E ali foram momentos, assim, que eu tenho que contar um pouco de como é a Camila, né? A Camila, eu sempre estive ali junto com o Wander, à frente da área de produto, sempre foi a minha área, e eu sempre tive muita insegurança, eu sempre fui uma pessoa que precisava do outro para tomar decisões, então, não sei muitas vezes eu não me achava ali capacitada, muitas vezes, eu não fiz a faculdade de moda, então muitas vezes eu ia fazer uma decisão de coleção, e a gente estava ali já com 18 lojas, né? Não éramos pequenos, e eu não conseguia muitas vezes decidir o que eu tinha que fazer, eu buscava sempre no outro. E nesse momento, Deus começou a trabalhar muito em mim essa minha insegurança, essa minha falta de validação no que eu acreditava. Eu tinha muitas coisas que eu gostaria de fazer diferente e eu não conseguia muitas vezes ter a coragem de tomar uma decisão. E foram ali uns 3 meses mais ou menos onde a gente realmente assim orou como nunca tínhamos orado e nos entregamos ali falando, Deus, essa empresa sempre a gente colocou como sua, nós temos muitos propósitos com ela, mas agora a gente precisa de uma solução. E Deus foi me falando muito para que eu pudesse olhar para dentro de mim. E eu falava, mas eu já estou fazendo tudo o que eu sei.
né? Eu não sou a pessoa que tenho, muitas vezes, como tomar decisões ali na parte de produto, eu não me sentia capacitada para isso. Eu já tinha ali 2, 3 estilistas que trabalhavam comigo, e muitas vezes as minhas decisões eram tentando agradar todo mundo, tentando fazer uma mescla de um pouco de tudo, com muito pouca identidade de marca, sabe? E ali existiu um momento, que foi em setembro de 2020, que eu tive... não tenho como falar de outro jeito, gente, eu acordei de madrugada e Deus me deu uma visão de um projeto, de uma loja que era completamente diferente da nossa loja. A nossa loja, na época, era uma loja de moda de fast fashion, que se movia completamente pelo que o mercado fazia, a cor tal, a estampa tal, a moda tal, e as nossas fachadas eram todas pretas. E quando eu tive essa visão, buscando muito dentro de mim o que eu gostaria, se eu tivesse uma empresa nova, Deus me fazia essa pergunta: se você pudesse começar hoje, como seria essa empresa? Como seria, o que você faria? Qual seria o produto? O que você realmente gosta? E eu tive essa visão ali em setembro de 2020, e nas araras não existia nenhuma peça preta. E eu falei, meu Deus, como assim não existe peça preta, né? O preto pra gente era 40% do nosso faturamento, que já estava muito ruim, né? Porque estávamos na pandemia. Mas o preto era a nossa cor principal de vendas. E ali naquele momento eu tive muita convicção de que aquilo era um caminho, porque era como eu também acreditava. E ali a gente conversou, né? E aí a gente decidiu transformar a empresa ali no meio do caos de 2020. Nós traçamos uma nova identidade para a empresa, onde a gente trouxe apenas 6 cores, porque realmente nessa visão eu tinha 6 cores. E ali, imagina fazemos, né, 11 coleções por ano, só usando 6 cores. Então era um desafio enorme, né, de você trazer um produto que pareça novo, mas é sempre da mesma cor. Parecia, né, o mesmo tecido. Então a gente teve muitas críticas no início. Quando a gente fez essa virada ali, eu me lembro que eu recebi um e-mail e depois uma ligação da minha primeira cliente, a cliente que mais comprava, e ela me escreveu um e-mail gigante, assim, falando que não estava entendendo o que a gente estava fazendo, porque a gente sempre teve essa proximidade com as clientes, né? A gente sempre teve esse contato. E ela depois me ligou e falou: Camila, eu não sei, eu vou na loja, parece sempre a mesma roupa, eu não estou gostando disso, eu não vou mais comprar com vocês. E aquilo, eu me lembro assim de eu ler aquele e-mail e começar a chorar. Meu Deus, será que eu estou errando? Será que eu estou fazendo uma coisa que não é o certo? E depois a gente conversou, né? E a gente falou, não, a gente vai manter a visão. A gente vai, então foram muitas críticas que a gente recebeu, mas a gente decidiu manter uma visão que Deus tinha nos dado. E eu sei o quanto é difícil, porque o externo vai sempre tentar nos tirar daquilo que às vezes nasceu dentro, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente vai desistindo, a gente vai mudando a rota, né? Quando nós falamos do platô, né, onde a gente tinha chegado num máximo daria que a gente conseguia fazer, eu quero dizer a você uma coisa que talvez vai fazer sentido. Pra gente, aquele momento exigiu, literalmente, a nova empresa, ela exigiu 100% da empresa anterior. Ela exigiu que a gente matasse 100% daquilo que a gente acreditava para que o novo acontecesse. Talvez você já teve esse insight, talvez você dentro da tua realidade já conseguiu ter momentos importantes para que você pudesse tomar de decisões, mas muitas vezes faltou aquele ímpeto e aquela coragem do início, de você falar, poxa, é isso, eu acredito nisso, eu acredito que é esse produto, eu acredito que é esse tipo de serviço, eu acredito que é dessa forma, e eu sei o quanto é difícil isso. E eu quero muito compartilhar com você sobre esse ponto, porque pra gente isso foi algo assim, que, como a Camila disse, tudo mostrava o contrário. Todas as pessoas, inclusive em nossa volta, de moda, falavam, vocês são loucos, vocês vão fazer um movimento que vocês não vão conseguir sustentar. E até aquilo que vocês têm, vocês vão perder. E de fato, para que a gente possa viver algo novo, tá? Para que você possa viver algo que transcende a tua realidade naquele momento, você precisa ser top-down. Você não vai conseguir fazer grandes mudanças com pequenos movimentos. Pequenos movimentos vão te dar pequenos resultados. Os grandes movimentos, muitas vezes, não quer dizer você começar a ter uma visão megalomaníaca, mas tem a ver com você ter uma decisão com que você acredite e não volte atrás. Se precisasse da gente voltar atrás, a gente voltaria, mas inclusive a gente tinha uma clareza entre a gente, que se desse errado, deu certo. Porque
nós tínhamos essa clareza de dentro, sabe, que tinha que ser mudado, que nós precisávamos mudar. Então, a tua nova vida, tá, que você deseja, aquilo que você tem buscado na tua empresa, nos teus negócios, ou até pensando em empreender, esse novo momento, ele vai exigir 100% do teu momento atual. Você vai precisar de abrir mão para que o novo chegue. Não tem como, tá, neste momento, você querer algo a mais sem você abrir espaço para aquilo que é necessário chegar. E ali a gente viveu isso. E a gente falou um pouco sobre isso, né? Então, dos 10 primeiros produtos de venda do ranking, 8 não faziam mais parte desse novo momento da empresa. Então, foi uma decisão quando eu sempre fui muito racional também nos números, a gente sempre teve isso. Então, não foi fácil dar esse passo. A questão do preto, como a gente falou, a gente teve uma mudança completa na empresa. As pessoas que estavam com a gente há 15 anos, 16 anos, todas foram saindo, nenhuma acreditou naquele momento. Foi assim, um ano praticamente, né, de virada total até a gente conseguir chegar nesse lugar, mas foi assim, o ano mais difícil da nossa vida, porque a gente... eu enxergo o quanto Deus trabalhou, né, nisso com a gente, porque a gente aprendeu a não se mover pelo outro, de não tomar as decisões através do outro, porque cada funcionário, cada colaborador que estava ali com a gente há 15, 16 anos, chegava pra gente, a gente não demitiu uma pessoa, todas as pessoas decidiram sair, e a gente falava, mas olha que tão novo, e o novo era muito mais bonito do que o velho, mas as pessoas não acreditavam, as pessoas não compraram essa ideia, e ali a gente foi vendo, né, todo esse movimento, e a gente decidiu fazer essa jornada com a empresa, né, com a Loft, e ali a gente viveu algo, aqui a gente vai narrar um pouco, aqui é uma das nossas lojas, então aqui a gente tem ainda um pouco aqui de cores que voltaram agora, foi o primeiro mês que a gente, depois de 5 anos, a gente trouxe algumas cores de volta, porque estamos passando por uma nova transformação, mas por 5 anos a gente fez 6 cores. Então, 11 coleções com 6 cores novas, a gente tinha, né, todo esse desafio e a gente conseguiu algo que foi tão incrível. Os maridos das nossas clientes reconheciam quando a roupa era nossa, porque a gente construiu uma identidade tão forte em produto, que é tão difícil, porque roupa, muitas vezes você coloca tudo ali, tira a etiqueta, você não sabe dizer o que é da onde, né, porque você quer trabalhar com tudo, você tem um mix muito grande. E eu falo que a gente olhava os produtos, saber isso é da Loft, foi algo que tem a ver com essa identidade de construção, né, que foi feito. Talvez hoje a sua decisão, o meu desejo aqui é que você saia daqui hoje e você possa enxergar a sua decisão mais difícil como uma decisão talvez de grande mudança para a tua vida. Algumas decisões a gente costuma postergar, tá? E quando a gente está falando de propósito, eu não posso viajar aqui e falar para você coisas, sabe, que talvez encantem mais o seu ouvido do que de fato sejam reais. Nosso propósito, principalmente, era fazer com que aquilo que a gente tinha construído se mantivesse, aquilo que as pessoas que a gente já tinha responsabilidade pudessem ter, né, o seu ganho, o seu trabalho, e a nossa família também tivesse, né, uma vida conforme nós desejávamos. Então, assim, poxa, Wander, o propósito era transformar clientes. Não, nosso propósito sempre foi servir bem. E para servir bem, nós tínhamos que pensar em todos os detalhes. Quando você enxerga o crescimento e exatamente o nível de expansão que nós tivemos, né, você vai entender um pouquinho do que a gente está falando, porque a gente não consegue explicar tudo aqui de forma tão reduzida. Mas alguns números aqui vão ficar claros. A gente vai falar um pouquinho dos números para a gente não passar o nosso tempo aqui, mas como o Wander falou do crescimento, eu vou olhar o que construímos com as nossas mãos em 20 anos, vimos se multiplicar de forma sobrenatural em apenas 1 ano de alinhamento com a visão que Deus nos deu. Então, em 18 anos de empresa, nós tínhamos construído 18 lojas. Em 2023, nós abrimos 21 lojas. Em 1 ano só. Em 1 ano, nós construímos mais do que a gente tinha executado e a gente trabalha muito, tá, gente? A gente gosta do varejo, a gente gosta de trabalhar e a gente veio fazendo toda essa jornada, essas últimas, né, todas as 65 lojas que existem hoje, nenhuma existe antes de 2019. Né? Todas as, inclusive as que a gente tinha, a gente substituiu, reformou, trocou pontos, trocamos operação.
né? Então foi uma expansão muito exponencial que nós vivemos, né? E aí saímos de São Paulo, né? Temos lojas no Brasil todo, falando um pouquinho. Aqui o nosso número, nós crescemos 900% em 5 anos, sendo que dos últimos 5 anos, aí, 2 anos e meio ainda estávamos na pandemia, né, em todo esse cenário de pandemia. E aqui um pouco da nossa expansão nacional, né, de como a gente já cobriu ali uma grande parte do Brasil, com as nossas lojas próprias. Então hoje a gente já está em 21 estados do Brasil e mais de 60 lojas. Não deixe de acreditar no teu negócio. Não deixe de acreditar naquilo que te moveu para você chegar até onde você chegou. Quando a gente olha essa estrutura, né, hoje, aí você vai falar, poxa, está super fácil, né? Deve estar melhor, deve estar mais fácil e mais leve. Não necessariamente. Os desafios são tão grandes quanto. Né? O varejo, principalmente, vem passando por vários movimentos extremamente desafiadores. Mas lembra de uma coisa, o nosso propósito é avançar. O nosso propósito não é parar. Porque toda vez que avançamos, toda vez que continuamos, nós conseguimos completar aquilo que a gente colocou como objetivo. Quantas famílias podem ser impactadas? Quantas clientes podem voltar com a sua identidade no produto? Porque a Camila não chegou a falar isso, mas ela gerou dentro da linha de produto uma identidade, né, que se identificou com muitas mulheres e que fez com que elas, inclusive, mudasse seu guarda-roupa, né? Porque tinha muitas coisas ali que faziam sentido numa roupa mais prática, num guarda-roupa mais atemporal. Então, nós contribuímos, não só com as nossas clientes, numa questão da vestimenta, mas nós contribuímos com muitas famílias que você vai dizer, poxa, isso já não é o básico? Se você fizer o básico bem feito, conseguir manter, né, cada vez mais aquilo que você se propôs desde o início, né, gerar prosperidade para você e para outras famílias, gerar um impacto ao seu redor, se você entender que isso faz parte do teu propósito, a gente não precisa de ficar sonhando muito não, gente. A gente só precisa realizar o que é necessário, né? E aqui, ó, quando vocês olham, toda essa engenharia, toda a estrutura por trás, nós temos hoje uma indústria, tá, que atende não só as nossas marcas. Então, a gente tem hoje um volume de operação muito grande, né, Vida? Sim. Volta lá, só para você. Sim, aqui é nosso CD, né, nosso centro logístico, mas assim, eu queria já passar um pouquinho mais para frente, Vida, porque a gente está com o tempo mais restrito, um pouco do que der. Hoje a gente produz mais de 1,5 milhão de peças ano, já estou profetizando o mês, mas por enquanto é ano ainda. E a estrutura organiza, mas a essência é que sustenta, né? Não perca a sua, porque muitas vezes a essência nesse crescimento é o que você acha que tá tudo bem agora, que eu já cheguei nesse lugar, isso não é tão importante. E esse é o mais importante, nós temos guardiões da visão, guardiões da essência, guardiões do que você tem como propósito dentro da sua empresa. Não importa o tamanho do crescimento, existem coisas, né, que você não pode deixar. Existem lugares dentro da nossa empresa que é o lugar que eu tenho que estar, que eu tenho que aprovar, que eu tenho que dizer sim ou não. Não importa, mas já tem funcionário, mas já tem um monte de colaborador, não dá para você deixar isso. Não, a gente continua em muitas frentes, principalmente as que podem levar a empresa para um lugar diferente desse que a gente decidiu. Então aqui são pequenos começos aqui, onde chegamos por enquanto, então vou passar rapidinho aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Aqui nosso primeiro escritório, que ficava no andar de cima da loja. Hoje a gente tem um escritório de 2.500 metros, que tem mais de 100 pessoas só nesse escritório de back-office. Aqui nosso primeiro estoque, né, que era o estoque que o Wander que arrumava, que passava roupa, que alinhava, que organizava. Essa foto ele tirou e me mandou, olha como ficou bonito o nosso estoque. E hoje nosso estoque, um dos nossos centros de distribuição, nós temos 2, esse com 4.000 metros quadrados. E aí aqui alguns números que já falamos, então colaboradores, acima de 700 colaboradores diretos, o e-commerce, que antes era o que eu falei, 7 anos negativo, né? Hoje o nosso e-commerce é a nossa primeira operação de vendas. Então, ele sustentou a empresa ao longo aí dos primeiros 1 ano e meio de operação. Ele foi o que sustentou o nosso negócio com todas as lojas fechadas. E eu mergulhei profundamente em aprender o e-commerce, porque se tem uma área que a gente é enganado,
é nessa área. Que, meu Deus, como a gente contrata gente que vem e quando a gente não sabe nada, você não sabe nem o que pedir para a pessoa, né? Você fica refém. E esse foi o nosso sentimento por 7 anos. E quando ele foi a única loja aberta, a única porta aberta, a gente se dedicou como a gente nunca tinha se dedicado. E ali a gente descobriu um negócio que hoje nosso e-commerce fatura mais de 3 milhões mês, né, na nossa companhia. Ele é uma operação extremamente importante e que é o que gera muito resultado também e abrangência nacional. Então aqui, quer falar um pouquinho de propósito? O propósito não substitui a estratégia, né? Ele acelera, porque de fato a consequência vai ser a expansão, quando você tomou a decisão, né? Então aqui pra gente, nossa vida é muito intensa no nosso negócio. Quando alguém chega pra gente e fala assim, cara, vocês têm que estar mais no estratégico, vocês já são grandes, eu olho e falo, bacana, muito legal a sua dica, mas quem muda o ponteiro desse lugar se chama tática operacional. Se a gente não estiver no dia a dia olhando a operação, óbvio, vai ter momentos que você vai ter um pouquinho mais de tranquilidade, vai ter momentos que você vai ter pessoas já fazendo por você, como a gente faz. Inclusive a gente está aqui em Natal, nós temos uma loja no Natal Shopping e essa foi a única loja que nós não viemos antes para validar o ponto. Foi a única loja. Inclusive está aqui a nossa gerente aqui, né? As duas aqui. E elas estavam falando, vocês não vieram aqui ainda dar um abraço na equipe. Né? E aí foi até um acordo que eu fiz, nós vamos sair daqui e vamos direto para a loja. O que eu quero dizer isso para vocês? Não quer dizer que a gente está ali enfurnado na operação a todo momento, em a todo tempo, em todo lugar. Mas quer dizer que aquilo que é importante e necessário, nós não abrimos mão, porque alguém nos disse que temos que sentar e ser o estratégico da companhia. Nós temos que ser aquilo que devemos ser. Cada lugar vai ter uma necessidade, cada empresa tem uma realidade. A nossa necessita que a gente esteja muito de perto e cada vez mais fomentando pessoas que compartilham da mesma visão, da mesma cultura. Eu tenho a alegria de dizer para vocês que assim, hoje na loja de Natal, se vocês forem, vocês vão ter o mesmo atendimento que vocês vão ter em São Paulo, onde nós temos quase 30 unidades. Mas por que isso? Porque não tem a ver somente com aquilo que nós estamos compartilhando de informação, mas tem a ver com a cultura, tem a ver com aquilo que a gente acredita que a gente não abre mão. E aqui a gente trouxe 3 palavras, né, que são importantes no nosso negócio, a fé, porque realmente para a gente, a nossa empresa ela não é só um negócio, a gente trata isso como a extensão da nossa vida, como um ministério, uma chamada mesmo, né? A renúncia, que é a coragem, a capacidade de a gente tomar decisões que não são muitas vezes aos olhos das pessoas as mais corretas, mas a gente acreditar e dar o passo, né? E a execução, velocidade, eu brinco que a nossa empresa ela é uma startup com muita gente, porque o varejo pede isso o tempo todo, não existe esse lugar seguro, quentinho, confortável, que a gente toma uma decisão e essa decisão se mantém por meses, não. Hoje você vai lá, pensou uma coisa, testou, não foi bom, amanhã você tem que mudar de novo, vir com uma nova ideia. Então essa velocidade ela é muito importante, se a gente errou, corrige rápido, toma decisão e muda, então isso é muito forte na nossa companhia. E eu queria falar um pouquinho da Seja, que é a nossa segunda marca. A gente recebeu ano passado pelo Sebrae mais de 30 empresários, não sei quantos estão aqui que nos visitaram lá no Shopping Morumbi, em São Paulo, ano passado. Nós tivemos uma visita que o Sebrae levou os empresários daqui da cidade para conhecer algumas operações e eles conheceram tanto a Off-Style quanto Foi lindo, foi incrível recebê-los lá. E a gente tem a Off-Style no Shopping Morumbi, que é um dos maiores shoppings do Brasil. E temos a Seja também, que fica de frente. E foi muito impactante. E quando eu estava conversando com a Jéssica, com as meninas, elas falaram: Camila, você tem que falar da Seja. Tem que contar um pouco da Seja. E a Seja ela é uma marca que tem só 1 ano e meio, que Deus nos entregou mesmo. E ela é um movimento que celebra a essência sem excessos e a suavidade de uma vida em sintonia com Deus. O que isso significa? Realmente, aquilo que eu falei sobre mudança em mim primeiro, o que aconteceu, que foi o que Deus transformou, né, de eu poder me posicionar, entender com segurança um caminho. Cada um, nós temos, muitas vezes, a
gente está sempre se comparando com o outro, né? Então, por que eu não sou assim? Por que eu não sou daquele outro jeito? E quando a gente entende, né, a identidade que Deus nos fez de forma única, cada um com características, isso foi muito forte para minha vida, porque eu sempre achei que eu tinha que ser de uma forma diferente. Eu tive uma infância onde a minha infância foi muito difícil, eu tive muitos traumas e isso moldou a minha identidade. Mas quando eu tive, e tem tudo a ver com, né, o nosso negócio, porque a gente está à frente do nosso negócio e a gente toma decisões como pessoa. Por mais que a gente seja o empresário, muitas das nossas decisões a gente carrega coisas de lá de trás. Então, nesse momento, quando a gente viveu tudo isso, essa transformação, a Seja, ela nasceu junto. Que é um chamado mesmo, é algo que a gente montou 2 operações, que é a loja, e mais loucura do que colocar 6 cores foi colocar apenas uma cor. Então ela é uma loja que só tem roupas claras e, enfim, cada peça tem um propósito, são 6 linhas diferentes de produto. A gente realmente fala do que Deus fez na nossa vida através dessa marca. Eu falo que tudo que a gente viveu na Loft, Deus nos deu a permissão de fazer na Seja. Então ela carrega um versículo em cada peça e a gente vê muitas transformações. A gente tem vários projetos dentro da loja, né? A gente tem inclusive lá um caderno onde as pessoas relatam o que elas sentiram ao entrarem na loja. E foi incrível quando a gente recebeu os empresários, porque a gente foi lá na Loft, ficou falando, contando de tudo, todos os feitos, toda a expansão, e todo mundo ficou ali, nossa, que incrível tal. E daí a gente passou na Seja e todo mundo saiu chorando, e todo mundo foi muito impactado, e todo mundo só falava da Seja. Então é uma coisa que é de Deus mesmo, e aqui trazendo um pouquinho disso, né, vista-se de essência, porque quando a gente entende esse chamado mesmo, dentro do seu negócio, quais são, eu brinco assim, que é como se fosse uma música. A gente sempre ouve essa música. Ela está dentro de nós, muitas vezes desde criança, desde adolescência, tem algo dentro de nós que sempre toca, que sempre é uma direção, só que muitas vezes a gente não consegue discernir, entender. E eu consegui, né? A gente conseguiu viver tudo isso, eu tenho certeza, muito por conta dessa transformação. Essa palavra é muito forte, seja, né? Não é tenha, não é seja, simplesmente seja o que você foi destinado a ser, que é diferente do que o outro foi destinado a ser. Para de olhar um pouco para o que o outro está fazendo, comece a olhar, né, para você, para o seu negócio, o que ele tem de mais importante, o que ele tem de mais especial, o que só você sabe fazer, o que Deus te deu de dons e talentos, e comece a executar isso, né? Eu acho que isso foi o principal ponto de mudança da nossa empresa. Então, quis trazer um pouquinho sobre a Seja, que tem sido ainda embrionário ali esse projeto, mas que tem um tamanho muito especial na nossa vida. E aí aqui uma frase que eu quis trazer: isso não é mais um trabalho, é o nosso propósito. Quando você tem a visão clara do que acredita, e isso impacta em transformação de vidas, a expansão do negócio é apenas a resposta das suas decisões. E em Provérbios a gente tem uma palavra que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, nós temos uma clareza também do nosso porquê que nós temos, né, e o porquê que temos e o que faremos, né? Há 15 anos mais ou menos a gente tem dentro da nossa empresa, né, um núcleo de missões onde a gente está falando de amor, a gente está falando de cuidado ao próximo, a gente não está falando de religião, a gente não está falando de nada que não seja o cuidado ao próximo. E aqui, tá, essas aqui são todos os lugares que, inclusive, né, o resultado dessa companhia já enviou para esses países uma ajuda direta. Tá? Então nós temos nós temos missionários que são funcionários, inclusive. A gente mantém eles por 1 ano na nossa companhia, renovando cada vez através de projetos. Então os projetos vão sendo apresentados, a gente vai entendendo como a gente também vai se movimentar. E aqui, né, eu conversando esses dias com um desses missionários que inclusive entrou na nossa empresa para ser nosso professor de inglês. E ali a gente acabou tendo, né, uma relação que extrapolou a relação do inglês, que eu nunca aprendi direito. Eu falo para ele que ele não é um bom professor de inglês, mas ele é um excelente, né, missionário, porque ele já foi em mais de 17 países sendo enviados pela empresa. Então, ali eu coloco, alguns vamos, outros enviam, todos participam. Isso tem a ver com o nosso propósito na empresa.
Tá? Então quem entra na nossa companhia sabe que faz parte independente do que está fazendo. O resultado dessas pessoas já envolvem elas no propósito da empresa. E a gente está falando de lugares extremamente difíceis, né, e com uma escassez muito grande. Fora isso, nós temos vários projetos no Brasil também. Tá? Aqui a gente está falando de uma parte deles. O maior legado não é a expansão, os números recordes ou as dezenas de lojas. É ser lembrado como alguém que ouve a voz de Deus e, a despeito do que o mundo diz, simplesmente obedece. Esse pra gente é o que realmente é o nosso propósito. E não teria como não compartilhar dessa forma. Todos os resultados, eles fazem parte, mas a gente sabe o porquê a gente se move, né, e qual é o propósito de tudo que a gente tem construído como família. Porque os nossos filhos fazem parte disso. A gente procura sempre trazê-los em todo o tempo que é possível. Eles são crianças ainda, mas a gente participa muito porque a gente entende que isso é um chamado da nossa casa, da nossa família. Não tem a ver só com dinheiro, recursos, de negócios, né? Pra gente tem a ver com transformação de vidas, impactar vidas. E esse é o nome por trás da marca. Eu não posso deixar de colocar aqui quem de fato está frente sobre isso. Os nossos feitos são infinitamente pequenos perto daquilo que o Senhor está fazendo. E eu quero dizer a você uma coisa. Confia. A sua fé, o seu jeito, a sua maneira de se conectar além de você. Tá? Eu quero com muito respeito dizer a você algo aqui. Nós não estamos falando, sabe, de uma expansão onde assim, isso acabou. Pelo contrário, é só o começo. A gente tem certeza absoluta que os próximos 5 anos vocês ouvirão falar dessa empresa de uma forma extraordinária. E meu desejo é que eu esteja aí sentado para ouvir um de vocês aqui em cima, contando diretamente aquilo que vocês tiveram coragem de decidir através de um dia especial como esse, onde vocês estão recebendo informação, conhecimento, estão tomando decisões, estão se preparando para o novo tempo. Tá bom? Um abraço em todos aí. Obrigada a todos. Muito obrigado, família. Muito obrigado. Que Natal. Que mergulho.